seja muito bem-vindo à CEAGESP. Nós trouxemos você aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre a escolha correta das frutas, para que você possa trazer para sua casa e para sua mesa um alimento mais fresco e saboroso, ganhando assim economia, prazer e saúde. E quem vai nos guiar hoje é a engenheira de alimentos Fabiane Câmara, que ela é do Centro de Qualidade em Horticultura. Olá, Aline. Olá, Alexandre. Sejam bem-vindos. E olá você também que está nos assistindo. Vamos conhecer a CEAGESP. A CEAGESP é o terceiro maior entreposto do mundo e aqui no entreposto da capital são comercializadas frutas, hortaliças, flores e pescados. Vamos conhecer mais sobre as frutas? Para guiar a nossa visita aqui na CEAGESP, nós vamos dividir todas as frutas em dois grupos, climatéricas e não climatéricas. Mas o que seria isso, Fabiane? Então, os dois grupos, climatéricas e não climatéricas, está relacionado à respiração da fruta. As frutas não climatéricas são aquelas frutas que são colhidas no ponto de maturação comercial, porém elas não amadurecem depois de colhidas. Ou seja, um exemplo é o abacaxi. O abacaxi, se ele for colhido verde, ele pode até mudar a coloração de casca, mas ele não vai ficar doce depois. Já as frutas climatéricas são aquelas que amadurecem depois de colhidas. Um exemplo é o mamão ou a banana, que você pode colher ele verde e depois ele muda a coloração de casca e fica bem docinho. Então, pessoal, vamos conhecer as frutas comercializadas na CEAGESP? Nós vamos não somente falar do abacate, mas também defender o pobre coitado, porque todo mundo fala que ele engorda. Ele tem um bom percentual de gorduras, só que são gorduras de excelente qualidade, que protegem o nosso coração. E a Fabiane pode falar mais pra gente. Uma dica de consumo do abacate é observar a casca dele, como a Aline disse, que ele é rico em gorduras. Conforme o fruto vai amadurecendo, a casca dele vai ficando mais opaca. Por quê? Porque essas gorduras que tem no abacate vão sendo usadas durante o amadurecimento dele. Essa é a dica, o abacate com a polpa, com a casca mais opaca, é um abacate mais maduro do que um abacate com a casca bem brilhante igual essa. Algumas pessoas têm o hábito de embrulhar o abacate num papel para ele amadurecer mais rápido. Isso é correto? Isso é verdade. Na hora que você coloca um papel em volta do abacate, você favorece o amadurecimento. Por quê? Porque você está aprisionando o gás de respiração, que é o gás etileno. Então, o gás bem próximo favorece o amadurecimento, a polpa vai ficar bem mais macia, mais rápido. A dica de maturação da banana é observar o formato da fruta. Quanto menos quinada e menos angulosa ela estiver, maior possibilidade tem dela estar madura. Outra coisa, dedos muito finos também indicam um fruto de menor qualidade e um fruto mais imaturo. Muitas vezes nós encontramos a banana algumas manchinhas marrons na casca. Essas manchas não interferem em nada no conteúdo, na polpa da banana. Isso é devido à folha da bananeira roçar no dedo, e aí quando ela muda a coloração dela de verde para amarela, essas manchas ficam mais evidentes. Mas como que ela muda essa coloração? Dentro de uma câmara de climatização. Dentro dessa câmara ela recebe a temperatura de 17 graus, né, com umidade relativa de 90%, e com entre 2 e 3 dias no máximo nós conseguimos chegar que ela chega nessa tonalidade amarela, pronto para consumo. E esse gás não faz mal à saúde? Esse é um gás etileno que não faz mal à saúde nenhuma. E agora é hora de falar da manga, que inclusive esse cheiro tá matando a gente, Fabiane, que é isso? E tá mesmo, viu, Aline? A manga é uma fruta muito saborosa e o indicativo de maturação da manga é a coloração de casca e polpa. Quanto mais amarela, mais alaranjada, ela vai estar mais madura. Mas não é só isso não, a manga muitas vezes ela pode estar com a coloração de casca verde e ela está madura. E aí o que a gente vai observar? As lenticelas dela. Vou mostrar aqui dois exemplos para vocês. Mas o que é lenticela? Lenticelas são esses pontinhos que a gente tem, essas bolinhas amarelinhas que a gente vê no topo da manga. Quanto mais abertas e maiores elas estiverem, a manga vai estar mais madura. Então muitas vezes a manga está bem verde, mas ela está bem madurinha. Um outro indicativo é a cera da casca. Quanto menos aparente ela tiver, quanto menos cera tiver, a manga está mais madura. Fabiane, é verdade que riscando o mamão ele amadurece mais rápido? Sim, é verdade. Porque na hora que nós riscamos, nós promovemos um pequeno machucado na casca e a fruta, para cicatrizar esse machucado, ela começa a liberar mais gás etileno e ela amadurece mais rápido. Só que isso não é aconselhável, por quê? Porque a abertura
para a entrada de micro-organismos. O que nós fazemos para saber se esse mamão vai estar maduro ou não? Nós olhamos na base dele. Quanto mais listrinhas amarelas tiverem na base, ele vai estar mais maduro. Um exemplo, aqui ele está mais verde, ele tem a possibilidade de estar menos doce do que esse, quando ele ficar maduro, do que esse mamão que está com a base mais amarelada. Nós podemos consumir a goiaba inteiramente, a casca, a polpa e a semente também. Uma dica de compra da goiaba é a coloração de casca dela. Quando ela está assim um verde mais escuro, ela está mais imatura. Quando ela está um verde mais claro, ela já está mais madura, mais no ponto de consumo. Então aproveitem essas dicas e comprem a goiaba. Ela é muito eficiente no tratamento da diarreia, seja para crianças ou seja até em adultos mesmo. Tanto o chá das suas folhas como o suco da sua fruta. E uma curiosidade, pessoal, são as embalagens. Frutas embaladas a vácuo têm uma durabilidade muito maior do que as frutas sem esse tipo de embalagem. Agora vamos falar um pouco sobre duas frutas muito presentes nos nossos lanches, a maçã e a pera, que são ricas em um tipo de fibra chamada pectina, que controla o mau colesterol e a glicemia. Para começar, a maçã e a pera são duas frutas muito ricas em amido. Esse amido é acumulado na fruta durante o processo de crescimento, enquanto ela está na planta, e depois ele é convertido em açúcares. Por isso que a fruta madurinha é bem docinha, porque o amido foi convertido em açúcares. Uma curiosidade é que a maçã, a gente consegue comprar ela o ano inteiro, mas ela não é colhida o ano inteiro. Essa fruta é colhida e ela é armazenada em câmara fria, com umidade e temperatura controlada. E depois vai sendo escoado durante os meses para os supermercados, para as feiras livres, para os atacadistas. Muitas vezes, no final do ano, a gente repara que algumas maçãs, quando a gente corta, a polpa dela está como se fosse um isopor, às vezes está meio amarelada. Por que isso ocorre? Porque ocorreu provavelmente algum desajuste de temperatura, ocorre o vazamento do líquido que está dentro da célula. Então ocorre esse dano interno. Não é prejudicial a gente consumir a maçã assim, porém sensorialmente a gente acaba rejeitando, porque ela não está feia, não está tão saborosa. Todo mundo quer ter pele de pêssego e realmente tem alguma relação. O pêssego tem vitaminas importantes para a saúde da pele e das mucosas. Fabiane, fala mais pra gente sobre essa fruta. Nós temos diversas variedades de pêssego, que elas diferem em relação à coloração de casca. Então muitas vezes um pêssego vai ter uma casca mais verdinha, mas não significa que ele está imaturo, ele está maduro já. Elas diferem, além da coloração de casca, elas diferem na coloração de polpa, que pode ser mais amarelada ou mais avermelhada, polpa branca mais amarela, e também diferem em relação ao tipo de polpa dela ser crocante ou macia, e do caroço estar aderido ou não. O maracujá é uma das poucas frutas que nós não nos preocupamos com a aparência dele. Nós podemos comprar um fruto tanto bem cheio quanto um fruto mais murcho. Inclusive os frutos mais murchos são melhores. Por quê? Porque eles são mais pesados, eles têm maior quantidade de polpa, ou seja, eles estão mais maduros. A única coisa que nós não podemos fazer é comprar um maracujá que já tem ataque de micro-organismos, que já está fungado. Isso não é aconselhável. Quando a gente às vezes balança o maracujá, você vai ajudar a soltar a polpa que está aderida ali dentro e você vai acelerar o processo de senescência, ou seja, esse maracujá vai estragar mais rápido. Nós temos também uma outra variedade de maracujá, que é o maracujá doce. O formato dele lembra uma mamão-papaya. Ele pode ser consumido in natura, sem misturar, sem precisar fazer um suco. Ele é muito saboroso e ele é bem menos ácido do que o maracujá azedo. Ele é bem docinho. É verdade, quando a gente tem sempre aquela dúvida, né? Quando vai escolher, tem que puxar uma folhinha do meio para ver se tá maduro? Não, isso é um mito. O abacaxi, ele é um conjunto de frutos. Ele é uma infrutescência. Cada um desses frutilhos é um fruto que cresceu em torno do eixo central. Os da base são mais velhos e os do topo são mais novos. Os da base, como são mais velhos, eles têm a tendência de ser mais doces. Então, o abacaxi, na base dele, as fatias vão ser mais doces do que as do topo. O que nós vamos observar? A abertura da malha. Então, quanto mais aberta estiver a malha, mais maduro vai estar esse abacaxi. Então, a gente observa isso pelos frutilhos. Esse abacaxi, a malha dele está bem fechada. Então, cada frutilho a gente vê que ele está encurvadinho, tá como se estivesse com o peito fechado. E nesse abacaxi que está um pouco mais maduro, a malha está aberta. Em relação à coloração da casca,
Muitas vezes nós vemos um abacaxi com a casca muito amarela. Isso é um indicativo de maturação? Muitas vezes não. Os frutos produzidos em regiões frias, muitas vezes eles vão ter a coloração de casca verde, mas vão estar maduros, saborosos e doces. Muitos produtores acabam colocando uma substância chamada etrel, que acelera a mudança de coloração de casca da fruta. Então ele fica amarelo, mas às vezes ele não está maduro, ele está ácido. O abacaxi pérola é menos doce, porém menos ácido. E por isso que muitas pessoas acham que ele é mais doce do que o abacaxi Havaí, que é mais doce, só que ele é mais ácido. Nós temos diversas variedades de uva e elas podem diferir em relação à coloração de casca e também se tem ou não tem semente. Para a compra da uva, as bagas têm que estar bem aderidas ao cabinho, ela não pode estar murcha e uma dica, as bagas da parte superior são bem mais doces do que a da parte inferior. Todas as cores de uva são excelentes para a nossa saúde, porém as mais escuras possuem o maior poder antioxidante. E a uva ela contém uma substância que previne doenças cardiovasculares e reduz o mau colesterol. Nada como uma boa e gelada fatia de melancia no verão como esse que nós estamos, né, Fabiane? É verdade, a melancia é uma fruta muito refrescante, pois ela é muito rica em água. E algumas pessoas, quando vão comprar melancia, têm o hábito de bater na melancia para ver se ela tá boa. Tá certo isso? Então, estudos indicam, Aline, que o som é um indicativo se a melancia está oca ou não. O problema é que muitas vezes o nosso ouvido não é tão bom para identificar isso. O correto é observar a barriga da melancia, ou seja, a parte da melancia que fica encostada no chão. Se essa barriga já estiver com listras verdes, já estiver mais amarela, é um indicativo que essa melancia está mais madura. Uma outra dica é observar o cabinho da melancia, que deve estar túrgido e bem verdinho. Quando ele está seco, indica que a melancia já foi colhida há mais tempo, que ela é mais velha. A maturação do morango é indicada pela coloração dele. Então, quanto mais vermelhinho tiver, mais de 2/3 vermelho, significa que aquele morango está mais maduro e possivelmente ele vai estar mais doce. Muitas vezes nós encontramos um morango com um formato não muito característico. Por que isso aconteceu? De repente, na região de produção, muito provavelmente, teve problema de polinização. Não teve abelhas suficientes para polinização e interfere no formato. Porém, isso não prejudica o consumo, o morango continua saboroso e continua saudável. O melão é uma fruta altamente consumida. E que dicas nós temos para eles? Nós temos diversas variedades de melão. O melão pele de sapo, o melão orange doce, o melão amarelo, que é o mais comum, mais consumido, e o melão galha. O melão pele de sapo é o melão mais doce. Uma dica de compra do melão, que dá para nós termos certeza se ele está maduro ou não, é a superfície da casca. Se ela tiver a sensação, se você passar a mão e se tiver a sensação que tem uma superfície antiderrapante, esse melão está mais maduro do que se fosse uma superfície bem lisa, a mão deslizasse bem. Agora nós vamos falar sobre os cítricos. Vamos falar um pouquinho sobre o limão, a laranja e a tangerina, ou a mexerica. Todos eles são fontes de fósforo, potássio, vitamina C e antioxidantes. E quais são as dicas para escolhê-los? Então, para os cítricos, em geral, nós podemos observar a coloração de casca, que tem que estar brilhante, tanto para tangerina, limão ou laranja. E também, uma dica é observar o peso da fruta. Quanto mais pesada ela estiver, maior possibilidade tem dela ter suco dentro. Uma outra dica é frutas verdes, por exemplo, laranjas muito verdes, não significa que ela não está doce, porque isso a coloração de casca depende da região de produção. Muitas vezes numa região quente a coloração de casca vai estar bem verde, mas a fruta vai estar bem madura. E aí, Fabiane, o que podemos saber sobre a carambola? A carambola é uma fruta muito saborosa e uma dica de compra da carambola, de consumo, é a coloração de casca, que tem que estar vibrante e mais amarelinha. A carambola, quando ela está muito verde assim, ela está imatura, está astringente, pega, amarra a boca. Lembrando que a carambola é uma fruta rica em nutrientes, porém, quem tem problemas renais deve evitar o seu consumo. Hoje vocês aprenderam mais sobre como escolher as frutas e seus benefícios. Por isso, vamos consumir mais frutas.
no café da manhã, no lanche. O mundo das frutas é muito rico e muito diversificado. Para vocês terem mais informações sobre a diversidade das frutas, a sazonalidade e o padrão mínimo de qualidade, consulte o Hortipédia no site do Hortiscolha. Lá tem muitas informações, vocês vão gostar. E se ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que foi falada aqui, escreve pra gente. E no mês que vem tem surpresa pra você. Até lá, pessoal!